Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite, tudo bem? Quem tá entrando aí já me dá o ok de como tá o som, como que tá a imagem. Hoje nós vamos falar sobre um tema: você não precisa dar conta de tudo. E aí, esse tema faz sentido para você? Oi Mayumi, tudo bem? Já me dá um ok aí do som, da imagem. Boa noite. Tá tudo bem? O som tá ok. Boa noite para quem está chegando. Tudo bem, graças a Deus. E a imagem, o som tá... obrigada. Esse tema faz sentido para vocês? Por que eu escolhi falar sobre esse tema aqui? Já teve uma vez que eu falei aqui nas lives sobre... Não lembro o título da live como é que era, mas é alguma coisa de boa noite, de aprender, dizer não, alguma coisa assim. E aí esse tema de hoje foi uma seguidora que me mandou há uns 15 dias atrás, que ela perguntou se eu poderia falar sobre isso, que ela estava entendendo agora o peso que ela estava carregando de ter mostrado para todo mundo que ela dava conta de tudo, que ela sabia resolver tudo sozinha. E aí eu tinha anotado esse tema, só que aí semana passada eu fui falar sobre o Setembro Amarelo, porque, enfim, por conta do mês. E aí eu falei, vamos falar sobre isso hoje, porque às vezes pode ser uma queixa de muitos de vocês. Nós acabamos entrando no automático, muitos falam, principalmente as mulheres, mas os homens também podem se identificar, né? De você achar que precisa dar conta de tudo. E para vocês, né? Faz sentido você que faz isso de ficar com essa pressão, de parecer que está carregando o mundo nas costas, porque eu preciso ser a melhor em tudo, porque eu não preciso da ajuda de ninguém. E aí, qual o peso que isso gera para a nossa vida e para a sua saúde? Porque enquanto está tudo bem, você consegue ir fazendo, ir dando conta, pode deixar que eu resolvo. Mas e quando começa a mexer com a sua saúde mental, com a sua saúde física? O que isso pode gerar para você e que muitas vezes você vai ter algum sintoma e não imagina que é relacionado a isso. Então aqui nós vamos entrar de novo nessa questão da dificuldade de dizer não, porque as pessoas que acham que dá conta de resolver tudo sozinha, ela tem essa dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade às vezes de pedir ajuda. E quando eu falo dessa questão de dificuldade de dizer não, é uma coisa que eu uso para minha vida e que eu falo também muito para os meus pacientes, de você pensar que quando você está dizendo não, não é um não para aquela pessoa, porque às vezes é uma pessoa querida, é uma pessoa que te ajuda, mas tem momentos que você não pode fazer aquilo. Boa noite, amiga, tudo bem? Tem momentos que você não pode fazer aquilo que ela está te pedindo. E quando você vai dizer esse não, não é um não para a pessoa, é um não para aquela situação. Então hoje eu não posso te ajudar, se quiser explicar, por esse motivo. Se também não quiser explicar, não veja isso como obrigação. Mas quando você entende que o não é para a pessoa que, nossa, eu neguei. Não, é porque você não estava podendo naquele momento. E tá tudo bem. Depois a pessoa, talvez ela fique chateada no momento, mas aí já é uma questão dela. Mas depois passa, depois ela vai te pedir de novo e tá tudo bem. E sobre a questão também do autocuidado. Como que é importante, né? De novo, tem que falar sempre com vocês sobre o autocuidado, porque o autocuidado é algo muito importante. Nós precisamos praticar isso regularmente. Tem muitos pacientes que chegam aqui já no limite, né, de saúde física e emocional e falam, Débora, você acredita que o fato de eu estar aqui, eu tô me culpando? Porque parece que eu não posso me permitir cuidar. Eu cuidar dos outros, eu tenho que cuidar dos outros, eu tenho que ajudar os outros precisam. Eu não tô precisando naquele momento, nunca preciso. Então olha só que ponto que chega da pessoa estar aqui para se cuidar e ter essa cobrança, e ter esse medo de que, ai meu Deus, o que vão falar? E como é que tem pacientes que falam, Débora, eu venho aqui
E aí às vezes a pessoa me pergunta onde é que eu tô, eu acabo mentindo, porque não preciso contar, boa noite, tudo bem? Não preciso contar que eu tô com um problema, que eu preciso de ajuda. Claro que nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, cada um precisa do outro. Como é que nós vamos viver sozinhos? Então você consegue por um tempo, mas na hora que esse peso chega, ele chega de uma vez. E que tipo de problemas, né, que essa sobrecarga, esse estresse pode gerar no nosso corpo quando nós achamos que conseguimos, né, abraçar o mundo? Pode aparecer como uma dermatite, como uma psoríase, pode aparecer como uma boa noite, como uma tensão nos ombros. Quantas pessoas chegam aqui e falam de que, nossa, parece que eu tô carregando o mundo. E quando nós vamos ver, é isso mesmo que a pessoa está fazendo. É aquela pessoa que pode apresentar um problema cardiovascular. Por que não? Porque quando você está em estresse, o corpo está o tempo todo ali, luta ou fuga, o que eu faço? Eu preciso resolver tudo. Você começa a aumentar a sua pressão arterial, você começa a ter um ataque cardíaco, porque o coração está o tempo todo ali acelerado. Então isso, você acha que vai prejudicar o seu corpo a longo tempo? Claro que vai. Então precisamos prestar atenção. Fora, né, o que nós já sabemos, que é a ansiedade, que é a depressão, que é o burnout, que eu também já fiz uma live com vocês sobre esse tema. Muitas pessoas estão apresentando burnout. Tem a questão da insônia, esses distúrbios do sono, porque uma pessoa que está o tempo todo achando que dá conta de tudo, você acha que ela deita a cabeça no travesseiro e pensa, tá tudo certo, vou descansar, amanhã eu me preocupo com isso? Não. Quem passa por isso sabe que não é assim. Porque na hora que ela deita ali, né, que ela tá dormindo, ela já tá pensando, nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. O corpo tá ali o tempo todo ligado à sirene, porque é um monte de coisa para fazer. E a pessoa vai entrando, né, naquela agitação, na hora que é pro corpo relaxar. E um corpo que não tá dormindo bem, que não tá relaxando, que é o fisiológico, né, que durante o dia vamos estar em alerta e à noite nós vamos relaxar, não tá fazendo isso, o que isso vai gerar para essa pessoa? Então, olha só a quantidade de coisas que às vezes você pode estar sentindo. Muitos pacientes vão a cardiologistas, olha, eu sou assim, tá vendo? Que vão a cardiologista, que vão a dermatologista, que tomam um monte de medicação, que faz um monte de coisa. E aí, quando chega aqui, que nós vamos ver essas questões, é só por isso. Porque a pessoa, não tem como você dar conta de tudo. Ninguém consegue fazer isso. Então, né, seres humanos, ninguém consegue fazer isso. Então tá tudo bem, vamos começar a delegar tarefas, vamos começar a colocar limites. Ok, boa noite, tudo bem? Rafinha, quanto tempo? Imagina você, a quantidade de coisas, né, que a gente pode fazer. Então chegou o seu momento, coloca ali, não posso agora, vamos colocar um limite, até que eu vou, daqui para lá eu preciso de ajuda. E muitos pacientes, né, quando vêm aqui procurar o atendimento, eu vejo que muitas coisas estão relacionadas, né? Lógico que eu tenho que falar com vocês sobre a questão de traumas que vivenciaram, porque isso é o meu principal trabalho de hoje, né? Também vou falar, eu sempre indico para os pacientes também óleos essenciais que vão ajudar nessa questão emocional, a acalmar, relaxar também. Mas quando eu penso nessa questão de traumas, o que essa pessoa pode carregar para fazer com que ela hoje se torne um adulto, achando que dá conta de tudo, que não consegue dizer não, que não sabe mais o que fazer, não sabe como impor limites? Que situações que aparecem nos atendimentos e que nós vamos fazendo esse link, né? E que fazem muito sentido e que às vezes pode fazer sentido para você também. Então tem muita questão da negligência emocional. Então são às vezes pais que são mais ausentes, essas crianças que se sentem mais abandonadas. E aí quando ela passa por isso, ela entende o quê? Eu sou autossuficiente. Se eu não tive o amor de quem deveria me dar amor, não estou dizendo que o pai e a mãe não deu amor, mas muitas vezes a criança não sentiu da forma que precisaria. E aí ela cresce uma criança o quê? Autossuficiente. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu consigo sozinha. Lá na infância, quando eu precisava, eu consegui me virar. Por que aqui agora eu vou precisar de alguém? Aí olha só, uma coisa lá na infância que atrapalha o hoje.
como é importante. Essa responsabilidade excessiva, quantas crianças têm às vezes essa sobrecarga de responsabilidade que eram para ser, né, dos adultos, principalmente, né, antigamente, que crianças cuidavam, né, dos irmãos, que tinha aquela pressão, aquele peso todo. Então eu escuto muitas histórias aqui. Então essa criança, ela cresce com essas responsabilidades. Então, se eu tinha responsabilidade quando eu era criança, imagina agora, eu dou conta de resolver tudo sozinha. Pode deixar comigo. Muitas vezes, né, como eu falei, a questão do abandono, esses pais ausentes, que a criança tinha que fazer tudo sozinha, críticas constantes, né, e perfeccionismo. Como que isso também interfere? Porque uma criança que é muito criticada, que tem que ser tudo perfeito, o que ela pensa? Eu não preciso de ninguém, né? Eu vou conseguir resolver. E eu vou resolver do meu jeito e vai ter que ser impecável. Agora você imagina o peso que é. Quem faz parte aí do perfeccionismo, né? Eu também já tive muito, hoje eu venho tratando. Aí por isso que eu sei como que é pesado carregar essa questão do perfeccionismo. Então imagina, né, você precisar ser sempre perfeito, você precisar dar conta de tudo. Não, precisar dar conta de tudo já é difícil, já é pesado. Aí imagina você ter que dar conta de tudo e ainda ser impecável. Como que essa pessoa vive? Ainda mais hoje, nos dias atuais, que é tudo muito imediatista, as redes acontecem tudo ao mesmo tempo, você fica vendo a vida do outro, que é perfeita, porque aqui nas redes eu vou mostrar para vocês o que eu quero. Se eu quiser aparecer aqui algum dia chorando, vou permitir que vocês acessem essa área da minha vida, esse momento. Agora, se eu não quiser permitir, eu posso chorar nos bastidores e chegar aqui sorrindo e dizendo que está tudo bem. Aí você pensa, como que é esse peso, né? Que vocês às vezes querem ter a vida do outro, ver que a vida do outro é perfeito, só que o outro está mostrando o que ele quer mostrar para você. E aí você vive, né, nessa cobrança no trabalho, nessa cobrança na área emocional, nessa cobrança de relacionamentos. É muita cobrança ao mesmo tempo. Estou trabalhando exatamente isso comigo. Pensa uma virginiana assim. E é pesado, não é, amiga? É muito difícil você ficar o tempo todo tendo que viver essa adrenalina, né? O tempo é muito pesado. Só depois quando a gente começa a olhar para isso, e mesmo assim, né, tantas gavetinhas que nós vamos abrindo e vamos descobrindo outras coisas que nós precisamos trabalhar. Outra questão também que aparece muito por aqui são crianças que viveram em ambientes instáveis, em ambientes caóticos, ambientes que tinham muita violência. E aí, se ela vive, né, se ela veio para o mundo e o ambiente que seria para ser acolhedor, para demonstrar carinho para ela, é um ambiente assim, aí você imagina o que esse adulto vai se transformar. Você acha que esse adulto vai confiar em outra pessoa? Ah, não, as pessoas podem ser muito más. O que essa pessoa pode fazer contra mim? Não, não vou confiar não. Essa pessoa não vai conseguir resolver o que eu preciso, porque ela é ruim. Então, ao invés de me ajudar, vai piorar a minha situação. Aí, olha só, a quantidade de... Isso porque tem muitas mais coisas que podem estar acontecendo. Mas eu quis trazer para vocês os principais que aparecem por aqui. Essa autocobrança de querer ser autossuficiente e não depender de ninguém. Vocês também se identificam aí com a Andresa? Olha só, é muito pesado. E eu falo por mim mesma, porque quantas vezes fico me cobrando, acho que dou conta de resolver tudo sozinha. Ainda mais quando a gente é terapeuta para ajudar os outros, né? Muitas vezes é difícil dizer, opa, Débora, até aqui você foi. Aqui você não pode resolver mais. Então vamos procurar um médico, vamos procurar um terapeuta para te ajudar também. Muitas vezes a gente nem pensa, só vai fazendo, não preciso não. Vou resolver, vou fazer uns pontinhos aqui de sobrecarga em mim mesma, vai dar certo. Vou pegar um olhinho essencial, pronto, não preciso, tá tudo bem. E aí, como que é difícil? E aí, quando falo para os pacientes, né, o nosso potinho, ele vai enchendo essa sobrecarga. E aí, quando transborda, muitas vezes a conta é alta e fica muito puxado pra gente, né? E aí, gente, fez sentido para vocês, né, esse tema? Como eu falei, já tinha falado sobre a questão do aprender a dizer não,
Mas como foi o pedido, né, de uma seguidora que pediu para eu falar sobre esse tema, e aí eu fiquei imaginando que poderia ser a dor de muitas pessoas, né? Porque hoje esse mundo tá assim, tem acelerado, nós damos conta de tudo, não precisamos de ninguém, tá tudo certo. E você se cuidar não é egoísmo. Isso é outra coisa também que os pacientes falam, mas parece que eu tô me cuidando, tô sendo egoísta, né? O outro tá precisando de mim. O outro pediu sua ajuda? Porque às vezes o outro não tá precisando. Você tá vendo que não tá muito bem. Mas também respeite o limite dos outros. Se a pessoa te pedir, tudo bem, a não ser que a pessoa esteja aí num quadro patológico que realmente não consegue identificar. Mas fora isso, respeite também o espaço do outro, né? Pare de querer carregar tudo, de fazer tudo pelo outro. Você pode fazer, né, o que o outro pedir. Você pode fazer o que você dá conta. O que você não dá conta, tá tudo bem. Pode pedir ajuda. Pode sim, isso não tem problema nenhum. Muito obrigada por vocês estarem aqui em mais uma live. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Espero que tenha feito sentido e que vocês possam olhar diferente agora essa questão. E podem sugerir outros temas aí, como eu falei, esse tema foi uma sugestão de uma seguidora. Então podem mandar o que eu não souber falar aqui. Boa noite, tudo bem? Eu posso convidar alguém para trazer tema para a gente ter um bate-papo aqui para vocês, bem bacana. Então podem sugerir, tá bom? Então fiquem com Deus, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por estarem aqui e até semana que vem. Poxa, Maria, mas eu vou deixar a live salva e amanhã eu também já vou colocá-la lá no YouTube. Então vocês podem assistir lá também e toda quinta-feira também solto o episódio lá no podcast sobre o tema da live de hoje. Então não tem motivo para vocês não acessarem esse conteúdo. Vai estar em várias plataformas e tá tudo certo. Que bom que fez sentido para vocês. Então um beijão, fiquem com Deus e até semana que vem.